Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Olá, tudo bem com você? Já é quinta-feira, enquanto o fim de semana não chega, a gente faz o TBT do Fé na Estrada. Nossa primeira parada é em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A Igrejinha da Pampulha é um cartão postal da cidade, um dos projetos mais famosos do arquiteto Oscar Niemeyer. Obra polêmica, que chocou a sociedade da época. Construída às margens da Lagoa da Pampulha, outro ícone dos belo-horizontinos, ela é símbolo da arquitetura de Oscar Niemeyer. Foi projetada quando Juscelino Kubitschek era prefeito da cidade. Os jardins foram assinados por Burle Marx e as pinturas executadas por Cândido Portinari, todos homenageados no espaço Eterna Modernidade, que reúne esculturas dos quatro amigos. Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil, era prefeito de Belo Horizonte, encomenda para Oscar Niemeyer, que se conheceram no Rio de Janeiro, um projeto de uma igreja bonita dentro do conjunto aqui da Pampulha, que era uma tentativa de Juscelino de trazer Belo Horizonte para mais dentro do território da cidade, como se aqui fosse um lugar de veraneio das famílias abastadas de Belo Horizonte, o fato da lagoa, depois a casa do baile e assim por diante. A abóboda parabólica, em concreto, foi uma inovação na época. Era o início do que passaria a ser a marca dos projetos de Oscar, uma arquitetura em que a plasticidade da estrutura de concreto armado predomina, em formas criativas, inusitadas e ousadas. Mas as linhas de Niemeyer e os traços provocadores de Cândido Portinari chocaram a sociedade da época, que reagiu com fortes críticas, principalmente às pinturas da parede do altar. Muito provavelmente, Portinari, ao ser contratado para fazer essa igreja e estudar a história de São Francisco, descobriu também que ao longo dos anos ele ganhou o título de padroeiro dos animais, da ecologia, da natureza. E achava-se um absurdo que aquele cachorro tivesse, na dimensão que ele tomou ali, na proporção que ele tomou, não saberia dizer exatamente se é isso, mas os católicos da década de 40 e 50 e os clérigos acharam aquilo um pouco estranho, né? Por que um cachorro está fazendo do lado do altar, né? Onde na grande maioria das igrejas você tinha anjos, santos, todos muito bem vestidos, em cores de dourado, prateado, tudo muito reluzente, tudo muito angelical. E de repente você tem um homem tirando suas vestes, um cachorro ali do lado, né? Em traços que são hoje considerados belos, mas na época, com anjos bochechudos, de cabelinhos encaracolados, são traços realmente que estranhavam bastante. Manifestações das mais diversas, mas com certeza compreendidas na sua época, dentro do contexto que se encontrava o Brasil, Minas Gerais, uma igreja de linhas modernas, num estado e numa cidade onde as igrejas até então principais lá no centro de Belo Horizonte tinham traçados barrocos, neoclássicos, como a igreja de São José, a Catedral da Boa Viagem e algumas outras, que já começam a ser construídas na capital, que vivia uma época de pujança econômica muito grande. Era a Era Vargas, então o Brasil vivia uma época de muito otimismo. 14 anos após o término da construção, a igreja foi finalmente consagrada. Começava um novo momento para a capela. Depois que o arcebispo tornou-se emérito, a igreja é consagrada pelo arcebispo substituto, Dom João Rezende Costa, e é entregue à população sob os cuidados dos padres orionitas. Então a igreja começa a ser frequentada, aceita e, na medida dos anos, ela vai entrando no coração dos belo-horizontinos e, aos poucos, a Igreja da Pampulha, o seu traçado, a sua fotografia, o seu exterior, tornou-se o símbolo de Belo Horizonte, no Brasil e no mundo. Peças publicitárias, símbolos do governo, da administração de Belo Horizonte, assim por diante, ao longo dos anos, sempre utilizam aqui a nossa conhecida como Igrejinha da Pampulha, mas nós na Arquidiocese achamos melhor não dar o apelido de igrejinha para exatamente exaltar o significado que ela tem, não como uma igrejinha pequenininha que está aqui no canto da lagoa, mas como um dos marcos da cidade de Belo Horizonte, um dos marcos da sua história.
Nas paredes laterais, a Via Sacra, formada por 14 quadros pintados por Cândido Portinari, é outro destaque importante. Há obras dele ainda nos púlpitos e um grande painel na área externa, nos fundos do prédio. Capelão da igreja, Padre Otávio tem gravada na memória a recordação da primeira vez que esteve aqui. Eu me lembro que, como seminarista, eu nasci numa cidade próxima aqui, a 80 quilômetros. Então, os primeiros meses e primeiros anos que você está em Belo Horizonte, os momentos de folga, de lazer, nós queremos sempre conhecer a cidade, os pontos turísticos. Aqui foi, por volta de 95, para mim, 96, se não me engano, o momento de conhecer essa igreja e de me deslumbrar. Eu que gosto de traçados modernos, de linhas... As linhas de Niemeyer me agradam pessoalmente e nunca imaginei que seria padre nessa igreja tantos anos depois, né? Eu me lembro que eu parei por aqui, o máximo que eu consegui, alguns amigos já queriam ir para outros lugares, não sei se estávamos na época preocupados com o horário de ônibus, alguma coisa assim, mas eu queria permanecer aqui dentro, ficava olhando como que o Oscar podia fazer tudo em curva, né? Você tem aqui os traçados do coro, da escada e assim por diante. Com tantos visitantes vindos do mundo inteiro, a capela lembra um santuário, um desafio a mais no trabalho de Padre Otávio. Como o traçado da igreja não nos oferece para nós padres um local para atendimento aos noivos, um atendimento de confissão, eu tenho que fazer esse atendimento na Capela do Santíssimo, que é onde eu tenho conforto e um lugar adequado para atender as pessoas. E tem sempre alguém entrando na Capela do Santíssimo. Aí eu tenho que dizer, eu tenho que colocar uma plaquinha ou pedir às colaboradoras para dizer que ali eu estou fazendo atendimento. Mas isso é um ótimo sinal. As pessoas chegam, elas vieram atrás do patrimônio, da pintura, da beleza, mas elas querem encontrar Jesus, né? E passa-se 2, 3, 4 dias, que às vezes eu não estou vindo aqui, preciso vir por algum motivo. Quando chego na Capela do Santíssimo, tem um pedido, tem uma flor, tem uma fotografia, tem alguma coisa em que as pessoas, que nós não sabemos de onde vieram, elas entendem que aqui não é somente a igreja que o Niemeyer desenhou, que o Portinari colaborou, que Sesquiati também colaborou e outros, mas que é a igreja de São Francisco de Assis, do qual elas quiseram vir para rezar. E isso é muito bom, eu acho que não só para mim, padre, mas para qualquer outro padre que aqui trabalhasse. Niemeyer, Bulemax e Portinari. Que time, hein? E a igrejinha ainda fica às margens da Lagoa da Pampulha. É, sem dúvida, um dos lugares mais belos do Brasil. E agora vamos falar da luta pelos direitos do trabalhador rural. Em Marabá, no Pará, região de grandes conflitos, um advogado comanda a Pastoral da Terra em busca de justiça e paz. Vamos relembrar a nossa conversa com José Batista Afonso. Sou José Batista Afonso, sou advogado. Trabalho na Comissão Pastoral da Terra da Diocese de Marabá, sudeste do estado do Pará. Minha família é do norte de Minas, a região conhecida como Vale do Jequitinhonha. Nós migramos daquela região aqui para o sul do Pará ainda no início da década de 70, quando havia uma situação de estiagem muito forte naquela região, uma situação de pobreza muito grande. Minha família e centenas de outras famílias se deslocaram daquela região para cá, principalmente nesse período da década de 70, em busca de um pedaço de terra. Meus pais eram trabalhadores rurais, portanto vivia no campo, e nem em todo lugar que a gente morava tinha escola próxima, então perdi muitos anos sem estudar. Eu comecei a estudar aos 14 anos de idade, já bastante atrasado, diria assim, né? 14 anos estava fazendo ainda a terceira série primária. Eu acabei entrando para o seminário menor na Diocese de Conceição com o intuito de ser padre. Minha vida sempre foi próxima de movimentos sociais. Participava ativamente da comunidade eclesial de base,
era muito envolvido nos cursinhos bíblicos. Então isso me fez refletir de que o melhor caminho para mim seria contribuir com a igreja, mas numa de suas pastorais sociais. Em 17 de abril de 1996 aconteceu um fato aqui na região, que foi o massacre de Eldorado dos Carajás, onde 19 trabalhadores rurais foram assassinados pela Polícia Militar do Estado do Pará. E logo após esse fato lamentável, eu fui convidado então pela Diocese de Marabá a me integrar à Pastoral da Terra aqui da Diocese de Marabá. E ao chegar aqui e me deparar com uma situação assim de violação de direitos humanos muito forte, dos camponeses que lutavam pela terra, das comunidades indígenas que lutavam pela demarcação dos seus territórios, dos trabalhadores que procuravam trabalho nas fazendas e eram submetidos a trabalho escravo, e várias outras formas de violação dos direitos dos camponeses. Diria que após o massacre de Eldorado, o outro caso que também teve uma repercussão muito grande, que acabou influenciando muito a luta camponesa na região, foi o caso do assassinato da missionária Dorothy Steng. A Dorothy era uma companheira minha e nossa, né, de todos que trabalham nas equipes da Pastoral da Terra aqui no Regional Pará. Quem faz a defesa dos direitos dos trabalhadores numa região como essa está sempre contrariando interesses de pessoas poderosas. O primeiro advogado que atuou aqui na Diocese, ele veio também de Minas Gerais, ele foi assassinado aqui no início da década de 80. Já sofri umas 3 situações de ameaças. Denúncia anônima, recado, dessa forma. Mas graças a Deus a gente tem mantido o trabalho, né? Nunca precisei sair da região, nunca precisei me mudar daqui, passar uma temporada fora para depois voltar. A luta nossa é sempre na defesa dos excluídos, e o sonho nosso é que os excluídos sejam incluídos. A intenção é manter firmes aqui, com a proteção de Deus e, é claro, a união desses segmentos todos que nos apoiam. Parabéns ao Batista. A luta pela paz no campo é fundamental no nosso país e o trabalho dele e da Pastoral da Terra fazem a diferença. E vamos para o Nordeste. Em Sergipe, a cidade de Divina Pastora reúne milhares de peregrinos em uma das devoções mais famosas da região. O ponto de encontro é aqui, na igreja, que fica na praça central da pequena cidade de 5.000 habitantes. Construção histórica, ela homenageia a Mãe de Jesus em uma devoção iniciada no século XVIII. Ela passa a ser conhecida em 1703, quando um frei capuchinho, dentro do claustro do convento, em oração, recebe a visita da aparição desta senhora, que traz, alguns falam que traz encostado ao seu ombro um cajado, outros já falam que ela trazia ao colo um menino que tinha na mão um cajado. E ela, vestida com vestes pastoris, vestes de pastora, ela se dirige ao frei, chamado Frei Isidoro, que depois passa a ser conhecido na história como Frei Isidoro de Sevilha, porque foi na cidade de Sevilha, na Espanha, que ocorreu esta aparição. Ela se apresenta como a divina pastora das almas, porque mãe do divino pastor. E claro que a partir daí vai se identificando que ela é a Virgem Maria, o menino ao colo é o menino Jesus. E é interessante que é um título que às vezes nos deixa meio desconfiados, mas Nossa Senhora, com o título de divina, mas ela não é deusa. Então por que ela pode receber esse título? Claro que até na história e na teologia sabemos que por ser mãe de Jesus, por ser mãe do homem Jesus, de natureza humana, mas também natureza divina, porque ele é Deus, ela tranquilamente recebe o título de mãe de Deus. E, portanto, porque ela é mãe do divino pastor, graças aos méritos de Cristo, ela recebe o título de divina pastora. A igreja atual, bastante preservada, é uma das mais antigas do Brasil. A devoção chega aqui em 1782, mas a paróquia, daquilo que sabemos,
A igreja foi construída entre 1782 e 1833 e graças a alguns documentos que surgiram nesses últimos tempos, vieram à tona alguns estudos feitos em Sergipe, na Bahia. Sabemos que a freguesia de Divina Pastora, o que hoje nós chamamos de Paróquia de Divina Pastora, foi fundada em 1817. Ou seja, este ano estamos completando e celebrando 200 anos. Os traços arquitetônicos e as pinturas executadas pelo pintor baiano José Teófilo de Jesus, um dos mais importantes autores de obras sacras brasileiras, são históricas. O edifício ele é de origem artística do barroco rococó e depois o estilo da construção da igreja é um estilo de igreja de peregrinações. Os 5 arcos que temos do lado direito e do lado esquerdo facilita a circulação do ar dentro do edifício. Isso por quê? Porque foi construída certamente com o intuito que muitos devotos viessem. Uma outra característica própria da nossa igreja, enquanto edifício, são as pinturas dos tetos, pinturas a óleo, e se não todas, a maior parte delas e a mais importante, que é a maior pintura a óleo em teto no estado de Sergipe, foi feito pelo grande pintor baiano José Teófilo de Jesus. Não sabemos se de fato é verdade, que assim que ele terminou de pintar, é o que temos aqui sobre as nossas cabeças, a imagem engrandecida, a imagem de forma macro de Nossa Senhora Divina Pastora. Assim que ele terminou de pintar, ele despencou lá de cima, caindo aqui no meio. Foi levado através de transporte fluvial até Salvador, mas devido aos ferimentos, ele veio a falecer em 1846. A imagem da Divina Pastora foi inspirada em um pequeno quadro, relíquia que hoje fica na sacristia da igreja. O quadro de Nossa Senhora Divina Pastora traz Nossa Senhora cuida de ovelhas, e aí o peregrino se identificava e se identifica com essas ovelhas. Depois de um grande esforço e de um longo caminho feito, de quase 10 quilômetros, e a estrada hoje está asfaltada, mas a estrada era a estrada de pissarra. O povo, além do cansaço, inclusive alguns devotos que vinham e vêm de pé descalço, imagine na estrada de pissarra os ferimentos que não traziam. Mas o amor por Nossa Senhora e o consolo da fé era tamanho que estes devotos chegavam aqui alegres e satisfeitos pelo caminho, pelo percurso feito. A igreja, tombada há mais de 70 anos pelo patrimônio histórico, é a referência de uma das peregrinações mais conhecidas do Nordeste brasileiro, movimento que começou em 1958 por iniciativa de Dom Luciano Cabral, na época pároco da igreja. Tendo feito estudos na França, ele visitou o santuário de Chartres, nas proximidades de Paris, e o que mais o entusiasmou, ele que era um grande intelectual na época, eram as visitas que jovens universitários faziam ao santuário de Chartres. E vindo a Sergipe, voltando para a sua terra de origem, ele identificou em Divina Pastora, enquanto igreja, enquanto caminho, o próprio caminho, a estrada que ligava e liga e vincula a cidade de Riachuelo à Divina Pastora, que são praticamente 9, 10 quilômetros de caminhada. Ele viu que aqui ele poderia fazer uma nova Chartres, uma Chartres sergipana. E em 1958, depois de vários encontros formativos com jovens universitários, ele era capelão das diversas faculdades que existia na capital, em Aracaju. Ele conseguiu reunir um grupo de mais ou menos 50 jovens e timidamente vieram e viveram uma experiência única aqui na paróquia Nossa Senhora Divina Pastora. A partir dessa experiência, os jovens gostaram, os sacerdotes que colaboraram com o Padre Luciano também gostaram e continuaram em 59, em 1960.
Com o passar dos anos, o pequeno movimento de estudantes foi crescendo e hoje reúne milhares de fiéis. O que foi a peregrinação de 50 tímidos universitários, já em 1971 chegamos, daquilo que sabemos pelo livro de Tombo, a 6 mil, 10 mil, 14 mil peregrinos. E esse número foi aumentando de tal forma que hoje a cidade ela se torna um grande santuário que acolhe sempre de passagem. Eles nem todos pernoitam aqui. Acolhe em torno de 200 mil peregrinos que vêm de todo o estado do Sergipe e de todo o Nordeste. Nossa intenção é que todos aqueles que vêm saiam tocados direto ou indiretamente ou agraciados pelas histórias que escutam dos peregrinos, dos devotos, daqueles que alcançaram graças através, sempre graças que vêm de Deus, mas através da intercessão de Nossa Senhora, que aqui é celebrada com o título de Nossa Senhora Divina Pastora. Os devotos de Divina Pastora estão sempre por perto, conversam com a Mãe do Céu, pedem, agradecem, têm certeza das graças recebidas. Dona Giovana pediu intercessão pela saúde do filho. Ele tinha 2 anos e meio de nascido, então ele perdeu a audição, tomou a medicação e perdeu a audição e também ficou paraplégico. Até os 6 anos de idade ele não caminhava. E aí eu peguei ele e levei até a esquina onde estava passando a procissão de Nossa Senhora. E eu estirei ele e pedi para ela: toma, Nossa Senhora Divina Pastora, o meu filho em teus braços, que é seu também, e faça com que o meu filho caminhe. E aí a graça alcançada não demorou muito. Na segunda-feira, era 6h30 da manhã, eu estava no fogão fazendo café e ele levantou e veio caminhando. E hoje ele tem 21 anos de idade e, graças a Deus, ele não ficou paraplégico mais. Zeladora da igreja há 30 anos, Dona Clédia testemunha das bênçãos recebidas pelos muitos filhos de Divina Pastora. Falar de Divina Pastora, meu filho, às vezes falta até palavras, porque é uma mulher tão especial, é uma mulher tão boa, uma mãe maravilhosa. Eu já vi tanta coisa, eu já vi assim nas peregrinações, pessoas de moleta e deixar a moleta sair andando. E essa moleta ficar aqui nas promessas. E ver a alegria daquela mãe, daquele rapaz. Pessoas de subir essa ladeira e 5 horas da manhã chegar na minha casa me acordando e dizer: eu quero chegar até os pés de Divina Pastora. E eu vim, e aquele rapaz com aquele joelho ensanguentado, aquela calça jeans rasgada, e eu olhar assim e dizer: meu Deus. E ele dizer para mim: tia, se fosse preciso, eu faria tudo de novo. Em 2012, um grande momento para a paróquia, que foi elevada a santuário. Embora já em 1958 a paróquia tenha sido já reconhecida, não oficialmente pelo falecido Dom Távora, ou então arcebispo, em 1958, como aqui será um grande santuário, e muitos padres começaram a chamar a paróquia de santuário, a paróquia tornou-se santuário graças a uma iniciativa nossa junto ao então arcebispo Dom Lessa, agora é o nosso arcebispo também emérito. Nós solicitamos que ele elevasse a paróquia à categoria de santuário, devido à importância que a paróquia e a devoção teve e tem a nível de Sergipe e a nível de Nordeste. E essa graça alcançamos em 2012, em ocasião dos 230 anos da chegada da devoção aqui em terras sergipanas, devoção a Nossa Senhora Divina Pastora. Em meados de outubro, vésperas da peregrinação, em 2012, a paróquia foi elevada à categoria de santuário. Hoje nós somos conhecidos como Paróquia Santuário Nossa Senhora Divina Pastora. A Paróquia Santuário Divina Pastora fica na Praça da Matriz, no centro da cidade. Está aberta de terça a domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde. As missas são realizadas às terças, quartas e sextas, às 7 da manhã, às quintas, às 7 da noite
e aos domingos, às 8 da manhã e 7 da noite. E a grande festa da padroeira, com peregrinação da vizinha cidade de Riachuelo até aqui, ocorre sempre no terceiro domingo do mês de outubro. Eu não era devoto de Nossa Senhora Divina Pastora. Na verdade, eu não sabia nem o histórico dela. E a partir do momento que a gente foi se envolvendo, eu sempre fui devoto de Nossa Senhora, mas não sob este título. Como ela tem muitos títulos, eu não posso saber todos. Mas o fato de estar aqui, pude aprofundar, pude entender, e hoje posso dizer, eu hoje sou devoto de Nossa Senhora Divina Pastora, porque encontro nela uma inspiração para o próprio pastoreio sacerdotal. Esta mulher que está sempre de colo aberto, com o seu colo à espera de nós peregrinos, nós ovelhas, como podemos ver no próprio quadro. Ela está acariciando uma ovelha, mas ela não é o centro. O centro, do olhar dela para a ovelha, o centro parece que ela dá importância à ovelha que chega, fadigada, cansada, exausta. E depois é a mesma atitude do menino, seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que não olha para si, não olha para ela, olha também para a ovelha. Ou seja, tanto o menino Deus quanto a mãe deste menino, Nossa Senhora Divina Pastora, olham, se debruçam e cuidam das ovelhas que se aproximam. Isso nos ajuda que, diante das feridas que a humanidade hoje vive, e cada ser humano vive, aqueles que vêm em peregrinação, ou aqueles mesmo que moram aqui, como eu mesmo sou um ser humano antes de ser sacerdote, a gente se sente agraciado, acolhido no santuário, mas também nós precisamos nos tornar essa extensão do colo da Virgem Maria, essa extensão dos braços do pastor Jesus, para tentarmos ajudar os feridos que nós encontramos pelas estradas, os feridos que nós encontramos, como diz o Papa Francisco, nas periferias existenciais da nossa vida. Momento para lá de especial essa viagem do Fé na Estrada até Sergipe. É muito bom recordar. E o TBT de hoje fica por aqui. Até a próxima quinta-feira. Tchau!